Deus seja louvado. Nesse momento eu convido o João Paulo para louvar o Senhor. Que Deus esteja em cada coração nesta noite, amém? Se souber do louvor, cante junto comigo, tá? O túmulo está vazio. Ia logo perceber aquele que ali dormia, do sono eterno reviver. Um anjo poderoso o seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. A viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei e aclamado como herói. Da guerra contra a paz saiu-se vencedor. Chega diante de seu pai e do coro ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar. Ainda falta você aceitar, pois não foram em vão aqueles anos falta você se decidir. Falta você não resistir. Há tanto amor, nosso Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Boa noite a todos. Que Deus esteja abençoando cada um. Amém? Um aviso da direção que no próximo sábado nós vamos ter aqui o Quebrando o Silêncio. Amém? Programação especial. Trabalhar na obra do Senhor faz bem. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Deuteronômio 32. Nós começarmos por esse verso.
Agradecer a Deus por ter nos trazido esta noite aqui, né, para aprender dele e adorar como ele merece. Vamos orar também, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra e entesourar, Senhor, nosso coração, nossa mente, e assim aprender do amor que o Senhor tem para cada um de nós, e que nós venhamos também transmitir esse amor a outras pessoas. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Você tem consciência como Deus o ama? Como Deus ama você? Consciência que Deus ama você de todo o coração. Olha esse texto que nós vamos ler aqui, a partir do... vamos ver o 10, Deuteronômio 32, 10. Diz assim: achou na terra do deserto, no ermo solitário, cheio de uivos. Outras versões vai falar de animais. Trouxe-o ao redor, instruiu e guardou como a menina dos seus olhos. Você acha que os seus olhos é importante? Muito importante. Visão, ela é... A gente não vai dizer que é muito melhor do que os outros membros, porque todos os membros têm a sua função. Mas qualquer coisa que passa na frente da nossa vista, a primeira coisa que a gente faz é proteger os olhos. É ou não é? Proteção. Até quando espirra, se protege o olho. Fecha os olhos. A menina dos olhos que a Bíblia fala, que Deus fala, na tradução grega também hebraico, ele dá a entender que é essa pupilazinha preta. E você, quando olha para uma pessoa, você vê uma pessoa pequenininha dentro dessa bolinha preta, é ou não é? Já repararam? Procure, quem não viu ainda, procure ver que quando você está olhando para uma pessoa, vai ver uma pequena pessoa dentro daquele olho. A Bíblia chama de menina dos olhos. E o Senhor ama cada um de nós como a menina dos seus olhos. Você acha que Deus tem amor pouco por você? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7. Vamos ler o verso de 1 a 3. Na minha versão diz assim... Hoje eu estou com a vista boa, acho que eu estou falando de olho, né? Eu vou ler na Bíblia hoje. Diz assim: meu filho, filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos seus olhos. Da mesma forma que Deus diz que nós somos como a menina dos olhos dele, ele diz que os mandamentos dele para nós tem que ser como a menina dos nossos olhos. Guardar os mandamentos não é guardar ou guardar. Você tem que aprender em Jesus Cristo o amor que ele transmite para você, para cada um de nós. E com esse amor que ele transmite, nós vamos também
amar os ensinamentos deles. Esse microfone está falhando bastante. É isso? Bom. E o verso 3 diz: ata-os aos seus dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Os ensinos de Deus, ele tem que ser para a nossa direção. O caminho que a gente deve aprender a andar está na palavra de Deus. E é interessante que esse mesmo capítulo aqui, ele vai falar de uma prostituta. Eita. Irmão, desliga, por favor, porque esse daqui, 2 é demais. Obrigado, viu, irmão, pela intenção, mas eu já estou com medo dos furacões que estão aparecendo por aí, né, irmãos? Está aparecendo vento demais aqui no Brasil e a gente tem que ter cuidado que é os ventos da vinda de Jesus, hein? Presta atenção. E esse capítulo ele fala muito de prostituição. Quando as pessoas não se dão a palavra de Deus, elas começam a se prostituir, em geral. E se prostituir na palavra de Deus é como trair o noivo, trair Jesus. Nós somos a igreja de Deus. E nós, quando não aprendemos a andar no caminho de Deus, nos mandamentos de Deus, nós traímos o nosso Senhor. Nós somos como a prostituta falado aqui, tanto aqui como no Apocalipse. E depois nós vamos ler mais sobre esse texto aqui, mas eu quero adiantar com vocês como a palavra é importante para nossas vidas, né? Nós falamos aqui um pouco do que Deus disse, como guardar nos nossos olhos, como a menina dos olhos é importante. Eu olhando uma pesquisa na revista Veja, falando sobre os olhos, e na verdade, a gente vê que nós demonstramos alguma coisa das nossas emoções, o que nós estamos passando através do nosso olhar. Quando a pessoa está triste, você já sabe pelo olhar, não é? Mas a pesquisa diz, e foi detectado que uma pessoa, quando estava próxima de ter um AVC, os olhos estavam avisando. Para você ver, né, como os olhos, ele reflete o que nós estamos vivendo. E aqui eu separei aqui, guardar os mandamentos de Deus, como a menina dos nossos olhos, né? Isso se dá porque mais precioso do que a menina dos olhos é a vida que será protegida por esse preceito, pelos mandamentos de Deus, que lhe ensina a andar nos caminhos e na proteção do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. E vou pedir para alguém, Lucas capítulo 8, verso 10. Vou pedir para alguém ler também Salmo 25, 14. Cadê o meu assistente? Ô, meu assistente. Capítulo 8, verso 10 de Lucas, diz assim: E ele disse, Marlisa para ler. a vós
E ele disse: a vós vos é dado. É o vento, irmão. O vento está deixando dele não. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então Jesus estava falando parábolas e os discípulos chegaram para ele e perguntou: por que você fala assim? Aí ele responde isso. Salmos capítulo 25, verso 14. 25, 14, né? Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quem teme o Senhor é dado a conhecer a sua aliança. Vocês sabem o que é temer? Porque temer tem várias formas de temer, né? Quando alguém, por exemplo, vai com seu filho, que ama bastante, que ama muito, e ele vai atravessar um lugar bem difícil de passar, um lugar complicado. A diferença de você ir só e de você ir com seu filho muda. Por exemplo, aquele lugar ali difícil eu vou passar e não vou ter medo. Mas eu passando com meu filho, eu vou ter temor, medo, por o medo dele se machucar. É mais ou menos isso. E também o amor que um pai tem por um filho, também que uma mãe tem por um filho, e vice-versa. Quando o pai ou a mãe lhe chama e você está fazendo alguma danação, vamos dar um exemplo, né? Você vem, muitas vezes tem um medo de pegar uma chineladinha, né? Mas tem situação que não. Vou dar um exemplo aqui da minha vida. Eu fui muito apegado à minha mãe, muito apegado à minha mãe. Meu pai era um pouco carrasco. Então, quando meu pai me chamava, eu ia com muito medo. Eu não deixava nem ele chamar, para ser sincero. Eu ia. Agora, quando a minha mãe dizia assim: ô Luiz Antônio, aí eu ia todo satisfeito, igual aqueles animais treinados, sabe? Tinha um prazer de agradar minha mãe, o respeito. Esse é o temor que Deus pede que a gente tenha com Ele. Uma vez, um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, eu digo isso porque até hoje eu me lembro, né? Eu tinha 7 anos. A gente morava em Catreús, aí veio morar aqui no Forquilha. Aí ela foi visitar de novo lá a terrinha, né? E teve uma emergência, ela teve que voltar e tinha que me deixar lá. Rapaz, essa foi a semana mais difícil da minha vida. Eu chorei todo dia. Ia para rodagem para ver se a minha mãe vinha. E não vinha e chorava. Rapaz, no dia que ela chegou, que alegria. Deus quer que a gente faça assim com Ele, porque Ele nos ama tanto também. A gente tem pouco cuidado de fazer a vontade de Deus. Quando a gente não tem essa comunhão com Deus de manhã, Ele vai dizer: olha, meu filho não quer nada comigo. O filho não quer nada comigo. Gente, a gente tem que entender que nessa caminhada que a gente está caminhando, vai ter 2 caminhos. E quando a gente não se apega a esse caminho que Deus manda a gente andar, normalmente a gente vai se desviando por esse outro que leva à perdição. E a importância, e é o princípio de sabedoria, né? O temor a Deus. Saber que Deus está preocupado com você
e que você o respeita o bastante, por isso que você procura fazer a vontade dele. Esse é o verdadeiro de temor a Deus, por isso que é o princípio de sabedoria. Nesse versículo aqui do que a irmã leu, no 25:14 do Salmo, tem outra coisa interessante. Vou ler aqui. O segredo, quando ele começa no verso 12, ele diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, quem teme o Senhor, ele vai te ensinar. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. É o verso 13. E Malaquias capítulo 4:3 vai dizer que o povo salvo vai pisar nos ímpios, não por maldade, mas porque os ímpios se farão cinza debaixo dos pés, ou seja, vai virar pó, mas o povo de Deus herdará a terra. Amém? Amém. Então, se esses ensinos, se essa palavra, se esse livro não for o bastante para a gente se entregar a esse Deus, o que vai fazer que a gente se entregue a esse Deus maravilhoso? Né? Nós não podemos viver do mesmo jeito que a gente vive todos os dias. Nós temos que crescer nessa graça, nesse amor que Deus tem por nós. Abra aí Mateus capítulo 23, que eu vou dar um exemplo para você de pessoas que têm a palavra, mas que ainda não se deu conta como essa palavra tem que ser realmente recebida por amor. Mateus 23. Mateus 23. Pode dar alguém para ler, meu irmão. 23, verso 5. Pratique, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alagam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Certo. Isso aqui é um fariseu. Ele é o mestre da lei. Jesus fala que na cadeira de Moisés foram esses homens que sentaram. E diz assim: faça tudo o que ele vos disser, só não imiteis as vossas obras. Deus está dizendo assim: eles pegaram a palavra e eles vivem ela externamente, e não colocaram ela dentro de si. Eu vou pedir para o Enzo colocar uma imagem aqui, que é de acordo com esse texto, para vocês verem como é que um ser humano, quando não coloca a palavra de Deus dentro do coração, como é que ele mostra a fé dele. Vamos ver aqui a imagem muito importante, essa imagem que eu baixei aqui. Eu li o texto e procurei uma imagem parecida. Está vendo que fala o mesmo texto? Esse homem está com a... como é o nome? Vou ler aqui porque o nome é difícil. Filactérios. É uma caixinha na testa, preta. Adivinha o que é que tem dentro? Os 10 mandamentos. Deus mandou ele colocar onde?
Por entre os olhos é dentro, né? Por entre os dedos, está amarrado ali. Então é o que ali? Ele está mostrando para as pessoas que ele guarda os mandamentos. É assim que a gente mostra para as pessoas? Que a gente guarda os mandamentos? E diz também para colocar dentro do coração. Como não dá, ele é cheio de roupa, ele não vai andar amarrado, ele não mostra uma fita também aqui, né? Mas aí é uma demonstração de pessoas que diz que guarda a lei de Deus e não guarda. Será que nós não estamos caindo nesse mesmo erro? Não é? Isso aqui também serve para a gente entender o que é a marca da besta. Ela também é colocada no mesmo lugar, lembra? Aqui e aqui. A palavra de Deus sendo colocada aqui, aqui e aqui, ela é o sinal de Deus. É a marca de Deus nas nossas vidas. Agora, se é colocado nos ímpios também, na mente, na mão, é porque eles preferiram ser enganados. E como é que a gente prefere ser enganado? Quando a gente continua vivendo sem ter comunhão com Deus, sem buscar na palavra, sem orar, sem chorar. Tem duas pessoas que eu conversei, e eu participei da aventura dele, e um dia perguntaram para ele, como foi a sua conversão? E eu me adiantei, estava perto e disse, a conversão dele é porque ele chorava toda noite de madrugada, pedindo a Deus para tirar ele daquela vida. Arrependimento verdadeiro. Irmão Josélio. Ele falava quando eu estudar, irmão, eu acordei de madrugada, angustiado, comecei a chorar, pedindo, Deus me tira disso. Então, por isso que eu tive a liberdade de me adiantar e dizer, olha, eu sei o que libertou o irmão Josélio. Outro que eu não vou dizer o nome, eu mesmo fiz a pergunta, irmão, você andava só igual um Mauricinho, numa mesa, óculos escuro, curtindo um carrão, e eu tive essa visão de você, e de repente eu vi você na igreja, com a roupinha social, correndo para lá e para cá para fazer uma obra na igreja. O que aconteceu, irmão? Irmão, eu não gosto de falar para ninguém não, mas eu vou falar para você. Por isso que eu não vou dizer o nome dele, né? Porque ainda não pedi a liberdade para dizer o nome dele. Ele disse que arrumou uns amigos nessa idas e vinda, e os amigos começaram a apresentar coisas para ele. É o mesmo tipo da prostituta, entendeu? E eu passei a usar entorpecente. E eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E eu tinha as coisas, porque eu comecei a trabalhar cedo, eu cuidava bem dos meus negócios. E esses amigos foram me apresentando as coisas, e entre essas coisas eu bebia muito, curtia muito com ele, e aí fui usando o entorpecente. Aí um dia me apresentaram cocaína. Foi aí onde o meu dinheiro não demorou nada. Ou seja, rapidinho eu fiquei sem nada. Perdi a esposa, separei da esposa e distante mais do meu filho. Um dia eu curti, no outro dia meu filho foi ficar comigo, e eu fui dar um passeio com ele. Ele pediu uma coisa tão simples e eu não tinha dinheiro para dar meu filho. Aí eu caí em si. Eu não chorei na frente dele, mas eu chorei muito depois. Resolvi ir para a igreja católica, para a missa, e lá eu fui procurar falar com Deus. As pessoas que estavam perto de mim, eu dizia assim, essas pessoas, eu não sou digno de estar perto dessas pessoas. E chorava.
Se ajoelhava quando era para ajoelhar para orar e ele não conseguia falar, só chorava, chorava. E um dia alguém convidou ele já indo na igreja católica, ia para os textos dos homens, ia para tudo. Ele estava realmente disposto a sair daquela situação. Aí ele, andando, trabalhando, um dia uma pessoa disse assim: irmão, vamos na nossa igreja. E ele: não, irmão, vou ver aqui, qualquer dia eu vou. Aí passou-se uns dias e a pessoa de novo viu: irmão, você não foi? Aí ele ficou com vergonha: eu vou, pode esperar que eu vou. E foi. E achou que tinha pago, né, a promessa de ir na igreja. Mas um dia, a meninazinha do casal disse assim: fulano de tal, você vai para a igreja hoje? E ele já estava subindo no degrau da igreja católica. Ele disse: ficou com vergonha? Aí disse: vou, minha filha. Mas entrou na igreja católica. Mas nesse dia que ele foi, ele levou o filhinho dele. E começou os louvores, começou a programação. E o filhinho dele começou a chorar. E ele não sabia por que ele ficou assim, preocupado com o filho. Filho, por que você tem? E o menino chorando. E ele: filho, você está me deixando preocupado. E o filho: pai, eu estou vendo uma coisa. O que, meu filho, você está vendo? Eu estou vendo Deus. Meninozinho de 4 anos. Estou vendo Deus. Deus usou aquela criança, usou pessoas para trazer aquele filho que ele tanto amava, que tinha se arrependido e chorava e pedia a Deus. E ele até hoje está na igreja, amém? A igreja adventista. Louvado seja Deus. Nós precisamos nos humilhar a Deus. Nós precisamos realmente dizer assim: Senhor, eu não sou capaz, eu não quero, a minha vontade é outras coisas. Eu só quero aquilo, eu quero aquilo outro, mas eu não tenho vontade de estar te seguindo, fazendo a tua obra. Chore se você quer. Se você não quer, não precisa chorar. Você vai continuar do mesmo jeito. Você não precisa pedir, você vai continuar do mesmo jeito. E do mesmo jeito nós não vamos para o céu, gente. Do mesmo jeito de nós está cheio de gente enterrado que não quiseram nada. Estão enterrados do mesmo jeito que nós estamos vivendo hoje. Se perderam. Não tem salvação. Porque não confiaram no Senhor. Não acharam os mandamentos de Deus. Como Deus fala do sábado deleitoso, o santo dia do Senhor. Parece que o sábado para nós é um peso. E é um dia que Deus diz assim: esse é o dia que eu tenho mais contato com você, e você parece que não está nem aí. Vamos prestar atenção na nossa vida. Nós vivemos pouco. Nós temos pouco tempo de vida nessa terra. Vale a pena lutar por coisa que não vai nos levar para lugar nenhum, a não ser para ser pó de novo? Isso é triste. Aquele texto que eu falei de Provérbios capítulo 7, ele está falando ali de uma pessoa que foi iludida por uma prostituta. Isso acontece na vida de cada pessoa aí no meio do mundo que é levado por prostituta, por ilusão sexual, mas também essa passagem também ela é levada para a gente refletir na parte espiritual. Por isso eu queria ler com vocês aqui, Provérbio capítulo 7. Algumas passagens aqui de Provérbio capítulo 7. Quando você se acostuma a buscar a palavra de Deus de manhã, é gostoso. Você vai descobrindo coisas, você fica feliz. É muito bom. No começo não é bom não, que a gente tem preguiça, mas depois fica gostoso.
Provérbio capítulo 7, esse capítulo todinho ele é falando de prostituição, de pessoas enganadas. Aí quando ele vai para o verso 19, aqui é colocado que a mulher diz assim, verso 19: porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um sequetel de dinheiro levou na mão, só lá para o dia da lua cheia voltará para casa. Quando a gente fala aqui, falando de mulher e marido, prostituição, nós temos também que entender que nós prostituímos contra a palavra de Deus. Nós também traímos o marido, o esposo da igreja, porque a igreja também ela é chamada de mulher. E olha o que diz assim, mais adiante, verso 23 diz assim: até que uma flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber o que está armando contra a sua vida. Agora, pois, filho, ouve-me e estai atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos, o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, nos seus próprios caminhos que nós queremos andar. Porque ela, a prostituta, há muito tem feito cair feridos, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de Seol, na Bíblia de vocês fala Seol também, ou sepultura? É a mesma coisa, outras vai dizer inferno. E a sua casa, o qual desce às câmaras da morte. Você acha que Deus ia estar aqui falando só de alguém que está indo para a rua prostituir e alguém enganando na prostituição? Não, ele está falando também que a igreja trai Jesus. Quando você vê no Apocalipse capítulo 12, ali tem uma mulher pura, não é? A mulher vestida de sol, e ela vai dar uma luz, um filho, e aquele filho é arrebatado para o céu. E depois que o filho é arrebatado para o céu, o dragão vai perseguir a mulher, e a mulher é levada para um deserto. Ela é protegida no deserto. A mulher é o quê? Igreja. Vamos ver alguma passagem aqui. Depois que essa mulher foge para o deserto, coloque aí no Apocalipse 17, por favor. Apocalipse 17. Eu vou ler aqui para vocês o 12, o 17 do 12, depois nós vamos para o 17. O verso do 17 do 12 é assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Eles fazem o quê? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso aqui é um ponto que vocês devem dizer assim: eu tenho que buscar fazer isso. Guardar os mandamentos de Deus e dar testemunho de Jesus. Guardar o mandamento de Deus e pregar a mensagem de Jesus, não é só eu falar de Jesus, eu também ser testemunho de Jesus. As pessoas veem Jesus em mim, certo? Então é assim. Essa mulher foi levada para um deserto, uma igreja,
Essa igreja, ela era perseguida, por isso que ela era mais pura, porque ela era perseguida. Quando as pessoas é perseguido, é excluído a escória, e fica só aqueles que são fiéis. Por isso que é os remanescentes. Aí quando a gente vai para o 17, e já é o julgamento da prostituta, no final dos tempos, olha o que acontece. O que é que diz o verso 3? Dá um microfone para alguém aí, irmão Pedro. Qual é? 3, irmão. 17, 3. Pode ler o 3 e o 4. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escalante, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se uma mulher vestida de purpúrea e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Certo. Você sabe que aqui é aquela mesma mulher do Apocalipse 12? A mulher que começou pura e foi levada para um deserto para ser protegida. Agora João fica espantado e admirado, porque aquela mulher que foi levada para o deserto, você vê que o verso 3, o Espírito levou João ao deserto, onde estava a mulher, e ela estava agora se prostituindo com a besta. O que é isso? É 2 animais? É gente. É a igreja. Vocês podem ver que aqui pode ter a mulher adúltera e a mulher que guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus. Mas esse quadro pode ser mudado. Nós estamos vivos ainda. Nós podemos nos arrepender. Mas eu não sou, eu não faço. Se você está neutro, você vai cair para aquele lado. Lembra quando vinha a perseguição? Que essa mesma mulher, que era pura, que agora está sendo, foi iludida e é levada pela besta. No verso 6, ela estava embriagada com o sangue dos santos. Ela persegue o povo verdadeiro também. Ela está ajudando na perseguição agora. Por isso que Deus está falando na Bíblia para um povo. Mas Ele fala principalmente para o povo que está dentro da igreja. E quando o povo da igreja realmente entende o que ele tem que fazer, ele vai também falar para o povo lá de fora. Só tem 2 caminhos. Qual é que você quer seguir? Ou eu sigo Jesus, ou eu sigo o inimigo. Não tem o terceiro. Ah, mas eu não sou nem do lado nem do outro. Você acha qual é o lado que você é? Você é do lado que Jesus vai lhe vomitar. Então nós temos que entender que nós temos a oportunidade, a não ser que eu não creio na palavra de Deus. Mas Deus está falando para nós que nós podemos nos salvar quando nós buscamos a verdade, colocar os mandamentos dEle, o testemunho dEle na nossa mente e no nosso coração. Ou você vai ter, isso aqui é artificial, com certeza eles vão receber, se eles continuarem assim, ou se eles morreram assim, eles morreram perdidos.
Porque a palavra de Deus, ela tem que estar aqui dentro. E se ela não estiver aqui dentro, meu filho, eu não tenho vontade de fazer nada. Não faço nada. Pode preparar duplas missionárias, escrever no papel aí duplas e duplas. E se não tiver essa comunhão com o Senhor, se não tiver a palavra dele dentro de você, você não vai fazer nada. E nós não podemos viver como inúteis nessa caminhada, porque se eu estou feliz pela minha salvação, eu vou contar essa salvação para os outros, não é? Pois que nós venha receber essa palavra, e que a palavra não seja como Paulo disse para os fariseus, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que nós não ficamos só na letra, que nós venha colocar dentro do coração. Ou então, se nós estiver no final do sistema, desse mundo, Jesus voltando, e eu não estiver preparado, se eu não tiver esse amor no meu coração, pode ter certeza que eu vou estar recebendo uma marca aqui. Aí eu digo assim, não, mas eu não fui enganado pela besta. A palavra dela eu sei que é mentira, mas você vai aqui. Pois você é obrigado a fazer a obra dela, porque senão você vai morrer e você não vai poder comprar nem vender. Então entenda, meus irmãos, que nós temos na nossa vida, todo dia que nós acordamos, nós temos a oportunidade de começar com Jesus, começar com Deus. Certo? Isso aqui não é para dizer assim, ô irmão pegou muito pesado, não. Deus está falando para nós nos acordarmos e entender que nós fomos chamados para uma missão e nós vivemos um grande conflito entre o bem e o mal. E qual o lado que você vai lutar? É isso que Ele quer mostrar para cada um de nós. Vamos ficar de pé para orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos, Senhor, através da Tua palavra, que o Senhor nos ama. E que nós venhamos entender, Senhor, esse amor, nós venhamos buscar entender através da Tua palavra e Te conhecer, porque sem conhecer alguém, como nós vamos amar? Nós sabemos que a Tua palavra é o guia, o caminho, mas que nós venhamos estudar essa palavra espiritualmente e o nosso coração esteja voltado realmente para querer fazer a Tua vontade. E aquilo que nós não estamos conseguindo, Senhor, que nós venhamos chorar, nós venhamos implorar para que o Senhor tire de nós, porque nós sabemos que Deus faz milagre, usa até criança para salvar adultos. Sabemos do Teu poder, mas nosso coração ainda está fechado, Senhor. E o Senhor insiste em bater na nossa porta. Nós vamos entender a partir de agora que nós temos em pouco tempo de vida e o Senhor quer ter uma eternidade conosco. Como os pais amam estar com seus filhos, o Senhor quer estar com cada um de nós. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, Senhor. E nos ajuda a ser remanescentes, que guardam os mandamentos de Deus e tenham o testemunho de Jesus. Que nós falemos desse Jesus que é amor, que é compaixão, que é cheio de graça para as pessoas. Sim, nos leva, Senhor, para nossas casas, que nós venhamos estar sempre com a Tua palavra na nossa mente para nos desviar do mal. Abençoa cada um de nós, abençoa a igreja mundialmente, abençoa nossas famílias. E assim, Senhor, que nós venhamos tomar uma decisão para estarmos com nosso Deus reconciliado, porque Jesus morreu por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.